Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor, digno de honra, de glória e de poder. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é lindo. Deus, Ele conhece nossas estruturas, nossas necessidades, sabe a horinha que nós precisamos de ouvir a palavra. Ele traz aqui no canal para conosco, em nome do Senhor Jesus. É um divisor de água para mim, creio que seja para você também, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal, entre com muita alegria deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, abençoe o canal. E estou orando pelas suas vidas, todos que estão na mesma fé, na mesma concordância. E já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, já servo do Senhor, já está aqui preparado espiritualmente, então o Senhor está no controle de tudo. E quando o Senhor está no controle de tudo, estamos tudo certinho, que está no controle dele, que está tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos só prosseguir na mesma fé, na mesma concordância, assim juntinhos. Aí você crendo que o canal e a palavra, a oração e o louvor vem tudo do coração de Deus ao coração dos meus irmãos, e que a serva aqui está enviada por Ele. Se você crer, acreditar e tiver essa fé, tomar posse e prosseguir nós aí com a palavra, a oração, juntinho na mesma fé, a serva vai ficar em oração pela sua vida aí, e a bondade do Senhor sobre a nossa vida aí, com proeza e maravilhas, em nome de Jesus. Que Ele venha ter piedade e misericórdia de nós, amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus, a palavra que edifica, que cura, que liberta, que sara, a palavra tem vida. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos aqui para Isaías, capítulo 43, versículo 13. E o refrão da palavra fala assim: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Meus irmãos, é forte esta palavra, hein? Glória a Deus, aleluia. E vamos ver o que o Senhor quer trazer para conosco nesta hora, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos para Isaías, capítulo 43, versículo 13. Versículo 13 vai falar assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. A palavra é bem curtinha, mas eficaz. Vamos ficar de olho na palavra, prestar atenção. Não assista pela metade, assista todo, porque Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Revela o grande poder de Deus, o onipotente. Ele é o eterno, eu sou. E ninguém jamais pode impedir o seu agir. Ninguém jamais pode impedir o seu agir. Pode se levantar quem for, o homem, a mulher, pode se levantar a afronta, o gigante, mas o Senhor agindo, Ele, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia. É a palavra dele que está nos afirmando aqui, nos dando essa garantia. Glória a Deus, repetindo. Revela o grande poder de Deus onipotente. Ele é o eterno, eu sou, e ninguém jamais pode impedir o seu agir. Antes que o sol despontasse, ele primeira vez no horizonte, o Senhor já existia, e o operando Deus, quem impedirá? Olha aí, olha, eu sou
e ninguém jamais pode impedir o meu agir. Antes que o sol despontasse pela primeira vez no Oriente, no horizonte, o Senhor já existia, e operando Deus, quem impedirá? Esse é o recado de Deus ao coração dos meus irmãos. Nesta hora, no meu coração e ao seu coração, eu já tomei posse em nome do Senhor Jesus. Operando Ele, quem impedirá, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir para nós entender mais um pouquinho. Não deixe ninguém tirar seu foco não, amém? Aleluia. Antes que houvesse dia, eu sou. Isaías capítulo 43, versículo 13. Antes que o sol despontasse pela primeira vez na história, o nosso Deus já existia. Antes que o calendário da história universal começasse a registrar o primeiro dia, o nosso Senhor já existia. Olha, forte, hein? Em Salmo 90, versículo 2, Moisés escreve sobre o Deus persistente, dizendo: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra, o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Glória a Deus, aleluia. Está confirmando aqui em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus diz: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo escreve: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas subsistem por ele. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Eita, é forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Isaías capítulo 43, versículo 13. Ninguém consegue deter a mão poderosa do nosso Deus. Ele é o Deus onipotente. Estamos falando de um Deus vivo, que tudo pode, tudo faz, tudo executa, o poder está em suas mãos. Estamos falando de um Deus poderoso. Estamos falando de um Deus que ele não teme nenhuma guerra, não teme nenhum gigante, não teme nada. Antes que existisse o sol, ele já era Deus, porque foi ele que formou. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Toda a honra e toda a glória dada ao meu Senhor. Ele está garantindo aqui que ele é um Deus forte, poderoso para todos nós. Que tudo que nós passamos aqui na face da terra é um grãozinho de areia para ele. Ele tudo pode, tudo faz, tudo executa. Ele está dando a nós essa certeza, essa garantia através desta palavra em nome do Senhor Jesus. E a palavra dele é firme e eficaz, é surreal. Só precisa você crer, ter fé e acreditar e prosseguir junto conosco todos os dias. Ele vai nos capacitando cada dia em nome do Senhor Jesus e nos ensinando essa faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo, esse legado que ele está deixando para conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar para nós entender. Aleluia, aleluia. Nenhum há que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Isaías capítulo 43, versículo 13. Ninguém consegue deter a mão poderosa do nosso Deus.
Ele é o Deus onipotente. Amém? Em João capítulo 9, versículo 11 e versículo 12, o patriarca Jó se sente incapaz de escapar das suas mãos, dizendo: eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebata a presa. Quem lá fora restituir? Quem lá fará restituir? Quem lhe dirá que fazer? Forte, né, meus irmãos? Eu vou repetir mais uma vez aqui. Aleluia! Em Jó, capítulo 9, versículo 11, versículo 12, o patriarca Jó se sente incapaz de escapar da sua mão, dizendo: eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebatada a pressa, quem lhe dará quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá o que fazer? Ninguém. Deus não é mandado. Deus não é ensinado. Ele manda e ensina. Ele ordena. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Em Jó capítulo 42, versículo 2, o patriarca Jó, já consolado pelo Senhor, diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Surreal, glória a Deus, aleluia. Real mesmo, aleluia. Em Isaías capítulo 14, versículo 27, Isaías escreve: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Ninguém. Quando o Senhor determina e espera nele, que vai acontecer. Possa ser correção, possa ser bênção. Vigia, toma cuidado. O Senhor, Ele é poderoso para fazer. E quando Ele fala que vai fazer, nós temos que vigiar, meus irmãos. Ter fé, acreditar, crer. Se for bênçãos, vamos continuar orando. Se for correção, vamos pedir misericórdia, para que Ele tenha misericórdia. Amém? Vamos para a conclusão da palavra. O nosso Deus é o onipotente, onipresente, onisciente. Ele é todo-poderoso. Ele está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. E Ele sabe de todas as coisas, pois isto ninguém consegue impedir o seu agir. Glória a Deus, aleluia. Tem mais uma dúvida? Nenhuma, eu te garanto. Eu creio, eu acredito, eu tenho fé. Só Ele é, só Ele faz, só Ele é soberano. Glória a Deus, aleluia. Eu vou repetir a conclusão. O nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é todo-poderoso. Ele está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, e Ele sabe de todas as coisas. Por isso, ninguém consegue impedir o seu agir. Até aqui, creia somente, acredite, toma posse, tenha fé. Pratique esta palavra, guarde ela no seu coração como um diamante, mas o que é bom tem que compartilhar, então compartilhe com outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, que a sua fé seja soberana no Senhor.
Não precisa você ir para lá, você ir para cá, nem para a esquerda, nem para a direita. A palavra fala, prosseguem firme no caminho reto, que eu sou o caminho. É no meu caminho que você tem que prosseguir. E a palavra dele está garantindo aqui, em nome do Senhor Jesus. Nada é impossível para ele. Antes que o sol nascesse, ele já é o Senhor. Ele sempre foi, sempre será. E ninguém pode. Quando o agir de Deus, quem somos nós para impedir? Quem é alguém que possa impedir? Não existe. Aquele que tenta impedir o agir de Deus vai sofrer as consequências. Porque a palavra dele garante: eu sou, eu posso, eu faço, eu consigo, eu destruo a mão do inimigo. Tudo que ele se levantar contra a nossa vida, Deus vai desfazer todo laço, todo embaraço do inimigo. Deus tem esse poder. O inimigo, ele tenta desfazer tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ele coloca dúvida, ele coloca a incredulidade, a falta de fé, ele dá o desânimo, ele quer te derrotar da cabeça ao pé. Mas quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, não tem como. Não tem como. Ele pode até ficar aos arredores, mas ele não encosta, porque o Senhor vem como um leão. Glória a Deus, aleluia, ao nosso favor. Um sopro das narinas derruba o gigante. O sopro das narinas do Senhor derruba toda a potestade do inimigo, toda a afronta. Se o Senhor der esse sopro a nosso favor, ninguém fica de pé. Então, vamos se achegar a esse Deus, porque nós temos um guarda fiel. Amém? Meus irmãos, tomam posse dessa palavra. Você pode enviar para outras pessoas que você conhece, então envie. O seu galardão o Senhor vai preparar, porque Ele conhece o coração. E através desta palavra, você está plantando uma sementinha no coração de alguém. Se você faz o bem, você colhe o bem. Amém? Se você encolher a sua palavra, esta palavra, e você conhece alguém que está precisando, você está retendo a sua bênção, porque aqueles que esticam a mão para outros abençoam outras pessoas, você está plantando bênçãos para você. A sua bênção virá, o seu galadão está preparado, em nome de Jesus, amém? Você que não entregou sua vida para Jesus, eu faço um convite em cima desta palavra. Você quer confessar Jesus como seu único suficiente Salvador? Você vai ali no cantinho, você fala assim: eis-me aqui, Senhor, eu entendi a palavra, eu confesso o Senhor com a minha boca, e escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, e estou aqui. Me direciona, Senhor, salva-me e minha família, e o Senhor vai. O Senhor já vai te abraçar, tirar esse fardo pesado, vai te dar inteligência e sabedoria, e o que você tem que fazer é prosseguir no caminho dele, na palavra. Não tem como dar errado, amém? E para você que saiu, ele está falando: volta, filho, volta, vem rápido e depressa, correndo, porque não tem mais tempo. Se arrependa, porque o dia de amanhã pertence a ele, os tempos estão ficando difíceis, e não vem só, não vai falar assim: ah, eu tô jovem, eu tô novo, não vou ficar na igreja, não vou, depois eu faço isso, eu tenho muitas coisas para curtir. Não faça isso não. O dia de amanhã pertence a Deus. E é melhor nós se prevenir agora, vigiar, vir para os pés de Jesus agora, porque no dia que Ele voltar, nós já estamos preparados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor, e você vai viver com abundância esses dias que ainda resta para nós aí, com alegria, com felicidade e com a nossa família prosperando, e Deus proverá em nome de Jesus. Vamos prosseguir, amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Compartilhe esta palavra e deixe o seu like. Se inscreva no canal, comente em nome de Jesus. Deus abençoe.